Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal Wikiodonto 32 com mais um episódio do Dicas do Bom. E hoje vou mostrar para você um caso clínico, uma resolução bastante complexa. Antes disso, roda a vinheta. Ok, pessoal, então voltando aqui, né? Mais um episódio do Dicas do Bom. O nosso objetivo hoje é discutir um caso clínico de resolução complexa e com o envolvimento de um substrato dental complexo de se mascarar. Então, para você que seguir até o final do vídeo aqui, vai ter a oportunidade de ver como que a gente solucionou esse caso e que serve para a maioria dos casos em que a gente não tem um substrato favorável, principalmente quando a gente tem um núcleo metálico fundido ou tem uma raiz escurecida, e essa solução é a que a gente tem conseguido resolver de maneira mais estética, juntamente com o laboratório, falando a mesma língua, comunicando muito bem através de imagem com o laboratório, através de fotografias. Isso é fundamental, a gente fala em vários outros vídeos. Então vamos lá ver como é que é esse caso clínico que eu trouxe para discutir aqui com vocês hoje. Então, um sorriso do paciente. De início a gente vê que existe alguma diferença em termos de alinhamento dentário, e já vou adiantando que esse dente 11 do paciente é um dente que é uma coroa, mas a gente ainda não consegue visualizar aqui qual é o principal problema estético do paciente. O principal problema estético a gente vai ver agora nessa fotografia aqui. Quando a gente rebate o lábio do paciente, a gente consegue ver que há uma desadaptação cervical. A gente pode ver bem aqui, eu vou ampliar essa imagem para vocês identificarem melhor qual é o problema, e não só o problema, existem vários pequenos problemas que envolvem toda uma solução estética complexa. Então, a mais evidente delas aqui é que a gente vê essa desadaptação dessa coroa sobre dente. Tá bem evidente aqui, né, nessa fotografia aqui, essa desadaptação cervical. Vamos ampliar bem para ficar fácil de visualizar. Uma visão lateral para a gente mostrar bem essa questão. E além disso, existem outros problemas, né? A gente consegue ver que o dente 11 ele está mais comprido do que o dente 21. Além disso, o 12 está um pouco girovertido. O paciente também tinha uma queixa em relação à cor dos seus dentes, ele gostaria de dentes mais claros. E em função disso, a gente está traçando um diagnóstico através de um checklist estético que a gente sempre faz, e eu estou enumerando esses problemas aqui para que a gente procure uma solução que resolva toda a estética do paciente, que é o que ele foi em busca de resolver. Então, de antemão, a gente vê a diferença que há de altura entre o dente 11 e o dente 21. Olha só, essa diferença aqui é algo que a gente precisa resolver. Mas não só isso, a gente vai ver que o problema é mais sério. Além dessa diferença de altura, o paciente também tem um substrato muito desfavorável. A gente vê que tem um dente com canal tratado, um núcleo metálico fundido, dente escurecido, e a gente ainda vai ver por uma visão oclusal. Vou virar aqui essa fotografia para que a gente veja que também há um problema de pouca estrutura remanescente de dente, já invadindo a região de espaço biológico. A gente pode visualizar melhor nessa fotografia, fazendo a sondagem. A gente vê que nessa região mesial do dente 11, né, há uma invasão de espaço biológico e, como eu já falei, né, um dente bastante escurecido, que vai dificultar na solução estética
e é o que a gente vai mostrar aqui para vocês que continuarem nos assistindo aqui na evolução desse vídeo até o final. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo aqui se achar interessante essa dica e principalmente compartilhar com os amigos que vivem o dia a dia de soluções estéticas como essa. Então vamos em frente aqui, a gente vai traçar como plano de tratamento diante de todas essas necessidades do paciente, o que? Vamos remover essa coroa total do dente 11 e fazer uma restauração provisória, logicamente. Segundo, nós vamos remover esse núcleo metálico fundido porque havia necessidade de tratamento endodôntico, de retratamento endodôntico, melhor dizendo. Se não houvesse necessidade de retratar o canal, a gente não iria remover esse núcleo metálico fundido simplesmente para instalar um pino de fibra de vidro, como foi feito, que vocês vão poder ver. Para uma coroa total, quando a gente tem espaço suficiente para que o laboratório trabalhe com uma infraestrutura para mascarar o substrato e depois fazer uma aplicação de cerâmica de cobertura, ele consegue dar uma vitalidade e igualar aos dentes vizinhos. Mas toda vez que a gente tenta remover um núcleo metálico fundido, há sempre um risco de você promover uma fratura da raiz, de você cair num insucesso e levar a outras necessidades, como por exemplo de ter que extrair o dente e colocar implante, e aí mudaria completamente o planejamento. Mas nesse caso específico, apesar de eu não ter colocado a radiografia aqui, havia necessidade de retratar o canal. Então por isso foi necessário remover esse núcleo, e aí eu contei com a ajuda do meu sócio, Dr. Flávio de Blasi. Um abraço para você aí, você que removeu o núcleo metálico fundido para poder retratar esse canal. Em frente, depois que removeu esse núcleo e retratou o canal, aí a gente vai sim instalar um pino de fibra de vidro. Já que foi removido o núcleo, vamos instalar um pino de fibra de vidro. Você que ainda não assistiu, vamos aqui falar com você. Você que ainda não assistiu os vídeos de dicas sobre retentores intrarradiculares, vou pedir para colocar um card aqui para jogar lá no vídeo em que fala sobre retentores intrarradiculares. Não é o motivo desse vídeo aqui, mas existe já no canal um vídeo falando sobre esse assunto. Então, por favor, pessoal da técnica, facilita a vida de quem está assistindo aqui, não é muito familiarizado, deixa aqui um card que é só clicar e joga lá no outro vídeo para poder falar sobre esse assunto. Voltando aqui para a nossa situação. Além disso, como eu mostrei, o paciente tinha uma invasão de espaço biológico que para dente anterior, o ideal de se fazer um restabelecimento desse espaço biológico é extrusão dentária, ao invés de fazer aumento de coroa clínica, pelo comprometimento estético. Então o que foi feito aqui também foi proposto ao paciente fazer uma extrusão dentária para restabelecer esse espaço biológico. Logicamente que o paciente tinha a queixa de dentes que ele gostaria que fossem mais claros, então a gente colocou em prática também o clareamento dental, então proposto nesse plano de tratamento. E aí, por fim, a gente vai restabelecer a estética final com uma coroa sobre esse dente 11, laminados cerâmicos nos dentes que necessitam, que vocês vão poder ver, além do clareamento dentário. Devido a tudo isso que foi falado, é um caso de resolução estética complexo, mas que dá para a gente resolver a contento. Vocês vão poder verificar isso no final, mas tem um detalhe importante, que é o motivo desse vídeo aqui, de como mascarar esse substrato dental. Então é o que a gente vai mostrar aqui para vocês, nessa comunicação com o laboratório. Então, só para exemplificar aqui para vocês, né, a gente fazendo aqui a extrusão do elemento 11 para restabelecimento do espaço biológico. Pós ortodontia, a gente fez a instalação de uma restauração provisória, e aí a gente já consegue perceber aqui, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, a gente já consegue perceber
altura do contorno gengival já adequado. Então, esse dente 11, que era muito mais comprido do que o dente 21, com a extrusão dentária, a extrusão lenta, a gente consegue fazer também com que venha não só tecido ósseo, como também venha o tecido mole. Então, para você aqui, ó, que tem uma situação em que não há possibilidade de você fazer aumento do dente 21, porque senão ficaria um dente muito comprido, o ideal é você fazer a extrusão dentária. Então, fica a dica aqui também a respeito dessa situação. Imagine que o dente 21 fosse muito curto, a relação altura e largura tivesse desarmônica, proporção áurea desarmônica, em que eu pudesse aumentar o comprimento do dente fazendo uma cirurgia de aumento de coroa clínica cervical, seria um caso que eu não precisaria fazer o tracionamento ortodôntico. Aí sim a gente faria aumento de coroa clínica e resolveria de maneira estética também agradável, mas com uma outra abordagem. Então tem que ficar de olho nessas duas possibilidades para que chegue a um melhor resultado. Bom, então, como dito, depois de instalada a provisória, a gente foi para o clareamento dental. E aí a gente utilizou um clareamento caseiro, que é o que a gente tem feito mais corriqueiramente hoje, clareamento caseiro. Aqui estou mostrando a 16%. Hoje a gente tem estudos embasando que você utilizar uma menor concentração, você também chega a um resultado igual e melhorando a possibilidade de você diminuir a quantidade de sensibilidade pós-operatória não, durante, né, o tratamento de clareamento dental, que é a sensibilidade, que a gente não gosta que isso aconteça. Então, se a gente pode utilizar um gel de clareamento com menor concentração e atingir o mesmo objetivo final, é isso que a gente tem colocado em prática. Então, mais uma dica aqui no vídeo para vocês. Então, vamos em frente. Além disso, a gente foi agora para a fase do preparo em si, preparo do laminado do dente 21, e aí a gente utiliza o enceramento diagnóstico que foi feito para confeccionar uma barreira de silicone. Com essa barreira de silicone a gente fazer o preparo, o desgaste controlado, para que se tenha a espessura mínima necessária para que o laboratório consiga confeccionar esses laminados cerâmicos. Não adianta a gente evitar de preparar dente e dar limitação para o laboratório de resolver o caso esteticamente. Então a gente precisa dar um mínimo de espessura para o laboratório. Quanto pior for o substrato, quanto mais escuro for o substrato, maior a espessura a gente tem que dar. Então daí a necessidade da gente fazer um clareamento antes, mesmo que um dente vai ser restaurado com um laminado cerâmico. Então, se eu tenho um substrato mais adequado, isso diminui a necessidade de espessura da restauração. Então, esse controle sendo muito bem feito aqui, mas a gente vai ver agora o dente 11, aqui ó, já com o canal retratado e com o núcleo de pino de fibra de vidro e mais resina instalado para que a gente vá fazer a coroa total. Mas percebam que a raiz é muito escura, como vocês já tinham visto antes. Outro detalhe importante, essa resina que a gente coloca sobre o pino de fibra de vidro, como já falado em outros vídeos também, não é ideal. Isso daqui, para quem não assistiu ainda, vou falar aqui com você, para quem não assistiu ainda o podcast lá com o pessoal do MW, com o Márcio e com o Pérez, a gente fala sobre esse assunto lá, questão de substrato. Não adianta você, dentista, achar que colocar um substrato branco opaco favorece ao laboratório. Não, se o paciente tem dentes do lado, o ideal é que esse substrato ele seja semelhante ao substrato dos dentes naturais. Então, instalado um pino de fibra de vidro, a gente vai buscar uma resina que devolva o substrato mais parecido com o dente natural. Essa é uma dica bastante interessante e a gente fala sobre isso lá nesse podcast. Quem tiver oportunidade, então, depois dá um pulinho lá e assiste também o podcast com o pessoal do
MW Laboratório, com Márcio Cumpete. Bom, voltando aqui para o caso então, vamos dar sequência, aqui já os dentes preparados, e aí chegou no momento do substrato dental e agora, doutor, o que eu faço, né? Vamos lá, vou falar para vocês. Essa é a solução em que a gente tem colocado em prática hoje em dia. É você fazer uma infraestrutura, no caso aqui, como o substrato é muito escuro, a gente utilizou uma infraestrutura de zircônia. A zircônia é totalmente branca, opaca, então dificulta o laboratório. Então ele teve que fazer uma maquiagem dessa zircônia para igualar substrato, para depois cimentar uma coroa sobre essa infraestrutura. Então, como a gente vê aqui do lado esquerdo, ó, a infraestrutura sendo posicionada sobre o dente que está totalmente escurecido, e aqui do lado direito a gente pode visualizar essa infraestrutura já cimentada, com o contorno da margem gengival, ó, já igual ao dente 21 e com o substrato com a mesma coloração do dente 21. Então é isso que a gente procura fazer com o substrato, para a gente mascarar o substrato, igualar esse substrato, e aí sim depois fica mais fácil para o próprio laboratório chegar a um resultado final estético padrão, ou seja, não ter uma diferença de coloração da coroa para os laminados. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, agora no momento da cimentação, a gente pode ver o dente 21, que é um laminado cerâmico já sendo cimentado. E aí, para cimentação de laminados, a gente usa sempre um cimento fotopolimerizável. No caso aqui, a gente está utilizando um cimento Alcem Vinir. E o dente 11, que tá, na verdade, ele está até um pouquinho deslocado aqui, a gente pode ver do lado esquerdo aqui, ó, está até um pouquinho deslocado, porque ele só estava posicionado para eu cimentar o 21, e agora na foto seguinte a gente já vai ver o dente 11 também cimentado. Já cimentado, removido excesso de cimento, vocês podem visualizar até um pouquinho de sangue aqui, ó, na região do 21, porque, né, no processo de remoção de cimento e tal, sempre há um sangramento. Essa é uma fotografia no pós-operatório imediato, então sempre acontece isso. E a gente vai visualizar agora todos as restaurações cimentadas. Então a gente pode ver aqui o dente 12 é um laminado cerâmico, dente 21 é um laminado cerâmico, dente 22 também um laminado cerâmico, e o dente 11, que é uma coroa total cimentada sobre aquela infraestrutura de zircônia maquiada, para que tivesse harmonia de substrato. Logicamente que depois de uma semana na revisão, a gente consegue perceber a qualidade desses tecidos periodontais já totalmente sadios, né? Não igual a fotografia do pós-imediato, e é isso que a gente busca solucionar para o paciente de uma maneira estética e saudável. Não adianta a gente buscar só estética, a gente tem que ter estética, função e saúde. Tudo isso é o que a gente busca. O paciente não tem essa noção, né, da questão de saúde em si, a não ser que você faça um trabalho que vai levar para ele uma consequência muito grave, que é o que a gente não quer. Então aqui, só para a gente visualizar a fotografia uma semana depois, percebam a qualidade estética que o laboratório conseguiu me dar para esse caso aqui. O dente 11, como a gente já falou, é uma coroa sobre dente, sobre aquela infraestrutura e, logicamente, cimentada a coroa. E o dente 21 é um laminado cerâmico. Percebam aí a qualidade de nuance aqui que o laboratório deu em termos de caracterização, que o paciente já tinha essa caracterização nos outros dentes, embora a gente tenha conseguido clarear os outros dentes e a gente não estendeu o processo de preparo e laminados cerâmicos de canino, premolares, para harmonizar a estética. É muito mais fácil você harmonizar a estética quando você prepara todos os dentes, mas nem sempre isso é necessário. Então, pensando em preservação biológica, é lógico que a gente tenta
restringir o tratamento ao mínimo necessário. Às vezes, sim, é necessário a gente preparar vários dentes para conseguir o resultado estético. Então, uma visão lateral direita, percebam a adaptação do trabalho, lateral direita e lateral esquerda, e essa imagem, né, mostrando toda a parte sadia, né, dessa adaptação da coroa sobre o substrato, a infraestrutura, né, que deu a qualidade de substrato, e do outro lado o laminado cerâmico também, com toda essa qualidade em termos de saúde periodontal que a gente conseguiu nesse caso. Então vamos ver uma fotografia inicial, como o paciente chegou, com aquelas queixas todas que ele tinha e com todo o diagnóstico em si que a gente colocou em prática do checklist estético, e aí sim propor um plano de tratamento, que é esse que a gente acabou de mostrar, para a gente chegar a esse resultado final aqui que vocês podem ver uma semana depois de cimentado na consulta de revisão. O paciente ficou super satisfeito, a gente fez restauração em resina na ponta dos caninos para devolver função, e os outros dentes do paciente são dentes naturais que foram só clareados. Então esse foi o resultado estético conseguido de um caso complexo com um substrato muito escurecido do dente 11. Bom, espero que tenham gostado dessa dica, é algo que acontece corriqueiramente na nossa prática diária, e se gostou, é hora de dar um like. Gostou muito? Compartilhe com os amigos. Não deixe também de nos acompanhar em todas as plataformas com o mesmo nome, Wikidonto 32, lá no Instagram, lá no Facebook, Wikidonto 32. Abraço, tchau, tchau.